Olá amigos, saudações a todos do setor EAD, bem-vindos ao nosso preparatório para o TRE de São Paulo. Meu nome é Rogério Vieira e nossa matéria vai ser nós vamos juntos revisar as noções básicas de informática. Nós vamos revisar toda a parte de informática do nosso edital, todos os assuntos que vão ser cobrados nesse nosso concurso relacionados à parte de noções de informática. Eu preparei uma aula inicial para a gente falar um pouco de como que vai ser estruturada essa revisão, esse nosso curso. Então eu vou falar um pouco, nessa primeira aula, eu vou falar um pouco de como nós vamos desenvolver os tópicos do edital, como nós vamos revisar esses tópicos do edital, quais são os principais assuntos, quais são as pegadinhas, vamos fazer tentar entender como vai ser essa cobrança da parte de informática no nosso edital. Vamos lá então. Então meu nome é Rogério Vieira, eu tenho uma boa experiência já com concursos públicos, sou concurseiro também, fui aprovado em alguns concursos, estou aprovado em um concurso, agora estou aguardando um concurso aqui da Prefeitura de São Paulo, estou aguardando a convocação e gosto muito de informática. Minha formação é informática, eu sou analista de sistemas, e eu quero compartilhar com vocês essa experiência, tanto de concurso, como a minha experiência com o mundo da informática. Vamos lá, então. Nessa primeira, segunda e terceira aula, eu quero dar uma introdução para vocês ao mundo da informática. Sei que muitos de vocês não são dessa área, então eu vou fazer uma introdução. Alguns termos que já são até comuns para algumas pessoas podem ser novidade ou podem ser ou não, ou podem ser alguns pontos que já são até comuns para vocês. Vamos lá. Então nós vamos fazer essa introdução, vamos falar de sistemas operacionais. O edital, ele pediu dois sistemas operacionais bastante distintos. Ele pediu o XP e o Windows 7. O XP, a própria Microsoft já não dá mais suporte para esse sistema operacional. Ele é um sistema que caiu em desuso. Ele hoje é muito difícil você encontrar, inclusive, equipamentos rodando XP. Algum equipamento antigo ou outro deve ter. Então, provavelmente o TRE deve ter alguns equipamentos antigos, alguns equipamentos, algum tribunal antigo, alguma coisa assim, que ainda usa, alguma divisão antiga que ainda usa o Windows XP. Ele muda bastante, o XP muda bastante do XP para o 7, tem uma mudança muito grande. Eu vou tentar, na medida do possível, mostrar essas mudanças. Seria impossível a gente mostrar todas as diferenças e fazer um curso completo de XP e um curso completo de Windows 7. Seria impossível para um preparatório, para um concurso, vocês dominarem os dois sistemas operacionais. O que nós vamos fazer é criar revisar os conceitos básicos dos dois sistemas, que são comuns aos dois sistemas, e tratar as diferenças pontualmente. Então esse é o formato que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar falar bastante dos conceitos básicos que compõem os sistemas operacionais como um todo, independente da versão, e vou pontuar quais são as diferenças. No XP é mais assim, no Windows 7 é assim, e eu vou mostrar o que é mais gritante nessas diferenças. Depois vamos falar um pouco da diferença de software e hardware. Vamos falar do conceito de organização e de gerenciamento de arquivos e pastas. Está bem claro isso no edital. O edital ele pede exatamente isso, o conceito de organização, de gerenciamento de arquivos e pastas e programas. Alguns pontos no edital, o edital pede noções básicas desses assuntos. Só que esses assuntos, por mais básicos que eles sejam, eles são muito extensos. Então você poderia, de sistema operacional, por exemplo, do Windows 7, se você pegar só o Windows 7, seria já teria material suficiente para você, sei lá, elaborar uma prova com 30, 40 questões, só de um desses assuntos, mesmo a noção básica desse sistema, porque a noção básica pode abranger muitas coisas. Então, às vezes, é até uma sacanagem da banca, digamos assim, é uma forma da banca ter uma matéria na qual ela pode usar como um diferencial.
para usar como um corte mesmo, né? Eles estão cortando na carne já, para eles conseguirem, estão cortando no osso, para eles criarem uma forma de escolher os melhores entre os melhores. Então assim, eles podem exagerar nas questões de informática justamente para criar esse diferencial, para achar os candidatos com o diferencial. Depois nós vamos seguir, nós vamos falar dos sistemas as suítes de escritórios, né, de escritório que nós chamamos, e de novo eles pedem duas suítes, eles pedem o Microsoft Office 2013 e o LibreOffice, versão 4.1. O LibreOffice atualmente está no 5.2, eles pediram o 4.1, só que eles falam ou superior. Só isso por si só já dá uma margem de interpretação muito grande. Então eles não falam especificamente o 4.1, é o 4.1 ou superior. Isso pode dar uma margem de interpretação muito grande, porque a diferença entre essas versões tem... embora o LibreOffice não mude muito de uma versão para outra, não é como o Office, ele muda, né? Claro, daí ser uma versão nova. Mas essa possibilidade deles cobrarem qualquer coisa entre o 4.1 e o 5.2 me preocupa um pouco. Que eles podem achar alguma coisa e que é uma mudança, se a pessoa se focar em estudar o 4.1, eles podem achar uma mudança que está no 5.2, no 5.1, no 5.0, eu acho que teve até o 4.9, se eu não me engano. Então, ou seja, então 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e as subversões. É um leque muito, muito grande. Não concordei com o edital, a forma que eles colocaram no edital ficou muito subjetivo, mas enfim, é como está no edital, é como nós vamos ter que tentar nos preparar. Então, eu vou falar dos conceitos básicos de utilização dessas suítes, né, dessas duas suítes de programas, e essas suítes de programas, eles são compostas por editores de texto, que é o Word e o Writer, planilhas eletrônicas, que é o Excel, nosso famoso Excel do Office, o Calc, que é do LibreOffice, o PowerPoint e o Impress, que são para apresentações em geral. Então eu vou... E eles não falam muito do Excel. Normalmente, nos concursos públicos, a menina de ouro aí, o que é mais cobrado é o Excel. E nesse eles dizem, nós vamos cobrar todo mundo aí, mas não especificam, olha, o Excel eu vou cobrar fórmulas, vamos cobrar conceitos de macro, conceitos mais avançados de Excel. O que é uma boa, porque Excel costuma ser uma ferramenta muito complexa. Nós teríamos que ter 3 aulas só do Excel, se eles fossem avançar muito no Excel. Creio que 3 aulas serão suficientes para a gente cobrir os tópicos dessas suítes de programas de escritório. E seguindo em frente, nós vamos falar de outros conceitos básicos relacionados à intranet. Aqui na aula 7 e 8, nós vamos falar basicamente de rede de computadores. Então, nós vamos falar dos conceitos básicos, as tecnologias, o que são as redes de computadores, falar das ferramentas, aplicativos, procedimentos, falar de intranet, enfim, basicamente de rede de computadores. Depois eles colocaram um ponto específico que é sobre aplicativos de internet, que são os navegadores, e de novo eles pularam o 10, não sei porque eles colocaram o 9 e o 11, devem ser as duas versões que eles têm instalado no parque de máquinas do TRE. E o correio eletrônico, que eles colocaram o Thunderbird, que é da Mozilla, e não o clássico Outlook da Microsoft. Depois vamos falar dessa parte de segurança. Aula 10 nós vamos cobrir segurança. Falar de vírus, de malwares em geral, qual que é a diferença do vírus, do worm, e do trojan e dos outros, de invasões, tipos de invasões, denial of service, que é o principal tipo de invasão, o principal tipo de ataque hacker. Nós vamos falar um pouquinho disso e vamos pontuar, principalmente o edital pede muito malware, né? Ele tá focado em malware. Então nós vamos abrir uma listagem com todos os malwares, quais as diferenças. Citam 2 aqui, mas existem mais entre eles. E nós vamos falar desses conceitos básicos de segurança da informação também.
Durante as aulas, eu vou estar enxertando algumas questões, vou estar enxertando algumas perguntas, alguns exemplos de como as questões são cobradas nos concursos, mas eu reservei 2 aulas no final especificamente para perguntas, para a gente fazer uma bateria de perguntas e fazer um simulado. Eu vou pegar os últimos concursos, as provas dos últimos concursos, vou separar dessas provas que eu achar um pouco mais completa, não necessariamente a mais difícil, mas a mais completa, que abranger mais os assuntos em questão, ou de repente fazer uma mistura entre essas provas, e a gente faz um simulado juntos, com perguntas reais dos últimos concursos. E aí a gente encerra. Aqui eu coloquei um pedaço do edital, só para a gente deixar claro que todos os assuntos que nós vamos tratar estão previstos no edital. Como eu falei, o edital tem algumas coisas que eu não concordo, algumas coisas ele deixou muito abrangente, deixou muito genérico, né? Não especificou. É melhor quando o edital especifica exatamente o assunto ou o subassunto que nós vamos ter dentro que vai ser cobrado, porque aí fica mais fácil da gente direcionar os estudos. Como eles deixaram muito aberto, muito amplo, fica ambíguo, você não sabe exatamente o que se dedicar, então você tem que se dedicar de uma maneira geral a todo o conceito. Então nós vamos, basicamente essa é a nossa primeira aula, nossa aula de introdução. Foi uma aula para eu me apresentar o curso. A partir da próxima aula nós vamos iniciar já o nosso processo, nós vamos iniciar falando de sistemas operacionais, vamos iniciar falando de conceitos básicos do computador, hardware, software, começar a definir algumas coisas, criar uma linha uma base comum para ter um nível, para poder nivelar o conhecimento inicial de vocês, para a gente conseguir evoluir. Porque algumas pessoas, como eu disse no começo, algumas pessoas podem ser mais familiarizados com computadores, com a tecnologia em geral, outros não, outros podem estar estudando, podem ser usuários, mas estão começando a estudar noções de computador mais avançado, noções de tecnologia, de informática mais avançada, especificamente para o concurso. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso dar uma nivelada, pelo menos ter certeza que todos tenham algum conhecimento básico para a gente conseguir evoluir. Então vejo vocês lá na próxima aula e até lá, obrigado.